Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Os livros apócrifos do Novo Testamento são evangelhos, atos de apóstolos e epístolas lendários e espúrios que começaram a aparecer no segundo século. Todos eles foram forjados na maior parte. São cheios de histórias ridículas e indignas a respeito de Jesus e de seus discípulos, que nunca foram reconhecidos como divinos, muito menos incorporados à Bíblia. São tentativas deliberadas de preencher lacunas na história de Jesus, com o fim de alimentar ideias heréticas através de falsas afirmações. Portanto, não são divinamente inspirados. A principal característica desses escritos é serem obras de ficção, que se apresentam como história, mas em sua maior parte são absurdos. Sabe-se que houve uns 50 evangelhos espúrios, além de muitos atos e epístolas. Não devemos confundir os livros apócrifos com os escritos dos pais apostólicos. Vamos conhecer alguns dos livros apócrifos mais conhecidos. O Evangelho de Filipe. Esse evangelho diz que Maria Madalena beijou Jesus na boca. E também incluía casamento e filhos, que é a linhagem do Santo Graal. Evangelho de Nicodemos. Inclui os atos de Pilatos e é um pretenso relatório oficial do julgamento de Jesus ao imperador Tibério. Foi produzido no segundo ou quinto século, puramente imaginário. Proto-Evangelho de Tiago. É uma narrativa que vai do nascimento de Maria ao massacre dos inocentes de Belém. São contos que começaram a circular no segundo século e foi completado no quinto século depois de Cristo. O Passamento de Maria é um texto repleto de milagres ridículos, culmina com a remoção do seu corpo imaculado e precioso até o paraíso. Ele foi escrito no quarto século depois de Cristo com o aparecimento do culto da Virgem Maria. Evangelho segundo aos Hebreus. São adições aos evangelhos canônicos, com algumas frases atribuídas a Jesus. Foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Evangelho dos Ebionistas. É um compilado dos evangelhos sinóticos, ou seja, de Mateus, Marcos, Lucas, mas aqui é no interesse da doutrina ebionista. Foi escrito entre o segundo e o quarto século depois de Cristo. Evangelho dos Egípcios. São conversas imaginárias entre Jesus e Salomé. Foi escrito entre o ano 130 e 150 depois de Cristo. Esse texto foi usado pelos sabelianos. Evangelho de Pedro. Foi escrito em meados do segundo século depois de Cristo. Ele baseia-se em evangelhos canônicos, nos evangelhos da Bíblia, e foi escrito no interesse de doutrina das céticas, antijudaicas, ou seja, totalmente herege. Evangelho de um pseudo-Mateus. É uma falsa tradução do Evangelho de Mateus e é datado do quinto século. É repleta de milagres da infância de Jesus. Evangelho de Tomé. Foi escrito no segundo século. Trata-se da vida de Jesus da idade de 5 até os 12 anos. Apresenta Jesus operando milagres para a satisfação de seus caprichos na infância. Natividade de Maria. É uma obra de ficção do sexto século depois de Cristo, premeditada para fomentar o culto da Virgem Maria. São histórias de visitas diárias de anjos para Maria. Esse livro tornou-se imensamente popular. Evangelho Arábico da Infância. Data do sétimo século depois de Cristo. São histórias de milagres operados durante a estada de Jesus e sua família no Egito,
totalmente cheio de fantasia. Evangelho do carpinteiro José. Data do 4º século depois de Cristo. Esse evangelho foi iniciado lá no Egito e dedicado à glorificação de José. Apocalipse de Pedro. São pretensas visões dos céus e do inferno concedidas ao apóstolo Pedro. Eusébio de Cesareia chamou esse livro de espúrio. Atos de Paulo. Foi escrito em meados do 2º século depois de Cristo. É um romance que aconselha a continência. Contém a suposta epístola aos Coríntios que se perdeu. Atos de Pedro. Foi escrito no fim do século II depois de Cristo. É um caso de amor com a filha de Pedro, conflitos com Simão, o mago, e contém a história do Quo Vadis. Atos de João. Data do fim do 2º século. É a história de uma visita a Roma, puramente imaginária. Contém um quadro revoltante de sensualismo. Atos de André. Histórias de André que persuade Maximila a evitar relações com o marido, o que resultou no martírio dele. Atos de Tomé. Data do 2º século depois de Cristo. Ele também é um romance de viagem, no interesse de abstinência de relações sexuais. Cartas de Pedro a Tiago. Data do fim do 2º século depois de Cristo. Essa carta ataca violentamente Paulo e é uma pura invenção no interesse dos ebionistas. Epístolas de Laodiceia. De ser a que é referida em Colossenses 4, é um aglomerado de frases de Paulo. Carta de Paulo a Sêneca. É uma invenção do 4º século e o objetivo era ou recomendar o cristianismo aos seguidores de Sêneca ou recomendar os seguidores de Sêneca aos cristãos. Por hoje é só. Até mais.